Boa noite. Que bom que você está aqui hoje com o seu coração disposto a receber uma palavra de Deus. Amém? Você já foi abençoado hoje? Essa palavra de oferta é tão abençoada, né? Que tanto falou no meu coração. Até brinquei de manhã, precisa mesmo pregar, né? Depois de uma palavra tão linda sobre isso. Mas eu creio que Deus tem algo ainda para nós. Amém? Porque o nosso Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Sempre tem algo novo para trazer ao nosso coração. Amém? E eu quero que nessa hora você feche os seus olhos. E nós vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo possa fazer algo no seu coração. Amém? Ore para que Ele possa mover no seu coração. Você sabe que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para fazer algo além daquilo que nós escutamos de maneira humana. Então, além de você escutar uma palavra humana minha, você pode receber algo a mais no seu coração. Amém? Senhor, nessa hora nós queremos orar para que o Senhor tenha liberdade para mover no nosso meio. Nessa hora nós abrimos nosso coração e estamos dispostos a receber uma porção do céu para o nosso espírito. Eu oro para que essa palavra não seja apenas algo humano, uma palestra humana, mas que seja o Espírito e vida, movendo no nosso espírito, gerando revelação, transformação e vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Nessa hora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro 3, 17 e 18. 2 Pedro 3, 17 e 18. E depois nós vamos abrir em Lucas 2, 52. O texto diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Repita assim comigo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E agora Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Sabe, antes de falar sobre esse texto, guarda esse texto aí no seu coração. Eu quero começar falando com você sobre prova real. Você sabe o que é prova real? Você já usou prova real em algum momento na sua vida, na escola? Você sabe que matemática era a minha matéria favorita da escola. Quem era também a sua matéria favorita? Hoje eu não faço nada, absolutamente nada a ver com matemática. Fiz odontologia, nunca usei. Mas eu sempre gostava. Por quê? Porque matemática é assim, você não sabe, você estuda, aprende e pronto. Aprendeu, né? Não tem nada que você tem que ficar ali. Meu Deus, o que será que vai cair na prova? Você sabe o que vai cair na prova, não é verdade? Você estudou, você aprendeu os exercícios, é um modelinho de cada que vai estar ali pronto, né? Se você sabe, se você estudou, você vai seguro. E eu sempre gostei disso, né? Na faculdade, totalmente diferente disso. Eu, depois da prova, ainda não sabia se eu tinha acertado ou não fazia a mínima ideia se eu tinha ido bem ou não. Deus me livre. Agora, matemática não, né? Por isso que eu sempre gostei, sempre fui muito bem em matemática. Mas eu tinha uma mania. Eu fazia a prova 2 vezes. Sério, de tanto que eu gostava. Eu fazia a prova inteira de matemática. Depois eu fazia o quê? A prova real. Tirava a prova real de todos os exercícios. O que é prova real, se você não sabe, né? É uma operação matemática que nós fazemos para comprovar se aquela conta que a gente fez está certa. Tem que bater. Então, por exemplo, você tem um número lá, você tem que dividir por 5. Aí você divide, tá? Não faço a mínima ideia como que faz mais isso, né? Com mais, não vírgula, não sei, preciso de calculadora, não faço a mínima ideia mais. Mas eu sabia, né? Divide lá por 5, tá? Deu o resultado. O que é a prova real? Faço o que com esse número? Eu tenho que multiplicar por 5. Pego o número que deu, multiplico por 5. Deu o número lá? Deu. Opa, legal. Então, né? Tá tudo certo. É isso mesmo, tem que bater. Prova real é o seguinte, tem que bater. Tem que dar certo, né? Algo que você fez, se deu certo, na hora que você faz a prova real, as coisas batem, né? E eu ficava sempre muito feliz, porque eu fazia a prova, e daí depois, na hora de fazer a prova real, tirar a prova real, eu já identificava alguma coisa e falava, yes,
né? Vou gabaritar. E eu sempre tirava 10 em matemática, né? Pelo menos matemática eu ia bem. E, sabe, esses dias eu estava pensando sobre a nossa vida com Deus. E eu comecei a pensar sobre isso. Por incrível que pareça, o Espírito Santo ministrou meu coração usando matemática. Esse texto aqui, ele nos diz algo. A Bíblia nos ensina que nós podemos crescer em graça. E inclusive nos mostra que quando nós crescemos em graça, isso nos ajuda a nos livrar de todo o erro. Nos mostra que nós podemos crescer. Inclusive tem o texto de Lucas que nós lemos, onde nós crescemos, onde Jesus crescia em graça, em estatura e em sabedoria. Deus, ele nos mostra que Jesus, ele crescia em graça. Se ele crescia em graça, você acha que eu e você não podemos crescer também? Às vezes você recebeu a graça de Deus. Você está recebendo aqui em cada culto a palavra, mas às vezes você não entendeu isso. Você acha que a graça de Deus é só para você receber Jesus e para que você seja livre do inferno, da condenação, do pecado. Mas sabe, presta atenção aqui. A graça de Deus, ela precisa ser ampliada na sua vida. E o mais incrível a Bíblia diz assim, Jesus crescia em graça, em estatura e em sabedoria, diante de Deus, mas também diante dos homens. Isso quer dizer que algo na vida de Jesus mudava. Sim ou não? Não só em estatura, não só em sabedoria, inteligência, mas também em graça. Algo mudava nele. E eu quero te dizer hoje, será que algo está mudando em você? Será que você está crescendo em graça? Como que nós crescemos em graça? Nós crescemos em graça contemplando o Senhor, através do seu relacionamento com Jesus, olhando para Ele, vendo quem Ele é, através de quem Ele é, você vai sendo mudado, você vai sendo transformado. E o pastor Daniel tem pregado aqui, você tem recebido tanto de Deus, e você já entendeu sobre isso, né? Se você tem acompanhado os cultos, você já escutou falar sobre isso. Você, na medida que olha para Jesus, se relaciona com Jesus, você vai sendo transformado de glória em glória. E você também recebe, você também é transformado e você também cresce em graça quando você se alimenta da palavra de Deus. Não tem como você se alimentar da palavra de Deus e continuar a mesma pessoa. Algo vai sendo mudado em você. Algo vai sendo transformado em você na medida que você se alimenta. Você sabe que semana passada a Giovana estava aqui no culto, e hoje cedo mesmo eu falei para as líderes que estavam ali na hora da oração pelo Domingo Kids, eu falei, olha, às vezes você está ministrando para os pequenos, ali os de 3, 4 anos, e parece que eles não estão entendendo nada, parece que eles não estão prestando atenção, mas acredite, eles estão, alguma coisa eles estão observando e absorvendo. Eu contei algo que aconteceu semana passada. A Giovana veio no culto de manhã, e ela sempre fica nos cultos, mas semana passada, à tarde, os meus parentes estavam aí, era chá da minha irmã. Aí acabou que eu queria ficar nos 2 cultos também. Ela ficou lá na minha mãe, só participou no culto de manhã. E daí quando eu cheguei para buscá-la, a minha mãe falou assim, Tati, você ministrou hoje sobre promessas? Lá no Domingo Kids? Falei, sim, nós falamos hoje sobre o Deus de promessas. O tema era sobre Abraão, Deus deu uma promessa a Abraão. Minha mãe falou, tá explicado. Falei, por quê? Ela, não, porque quando você estava para chegar, eu chamei a Giovana e falei assim, Gigi, promete uma coisa para a vovó. Promete que quando a mamãe e o papai vier te buscar, você não vai chorar, você vai embora bem linda, porque assim, aquele drama, toda vez, né, quero morar na vovó, né. Ela falou, promete que você não vai chorar, promete que você vai ficar bem linda. E sabe o que ela me respondeu, minha mãe me contando? Vovó, hoje eu aprendi que quando a gente promete, a gente tem que cumprir. Então é melhor eu não prometer. Não vou prometer, vovó. Não posso. Não consigo. Eu falei, gente, não é que aprende mesmo? Falei, mãe, não é que a gente falou isso mesmo? Então, sabe, a palavra de Deus, ela sempre nos transforma de alguma maneira. Mas o que a prova real tem a ver com tudo isso? Porque hoje, que você já entendeu que você pode crescer em graça, eu quero ministrar para vocês 7 coisas, rapidamente, mas que é prova real, que comprova que você está crescendo em graça.
Alguma coisa precisa mudar em você que está crescendo em graça, que está se relacionando com Jesus, que está recebendo alimento. Alguma coisa tem que acontecer. E existe uma prova real. E hoje a gente vai ver 7 coisas que é a prova real de que você está crescendo em graça. Você quer descobrir? Amém? E a primeira coisa está em 2 Pedro 1, 2 a 4, que diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Repita comigo: graça multiplicada. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. A primeira coisa que eu quero te dizer, a primeira prova real de que você está crescendo em graça, é que você recebe uma nova natureza. E essa nova natureza livra você das paixões desse mundo, como a gente leu agora. Primeira prova real de que você está crescendo em graça é que você precisa manifestar a nova natureza que você recebeu. Irmão, não dá para você ter um encontro com Jesus, um encontro com a graça de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Não dá. Se você está frequentando essa igreja, está frequentando a célula, mas nada mudou em você, você continua fazendo exatamente o que você fazia antes, tendo os mesmos gostos, você é a mesma pessoa. Quero te dizer uma coisa: as coisas não batem. Essa é uma prova real de que você teve encontro com a graça. Você manifesta uma nova natureza. Cada pessoa, ela age conforme a sua natureza. Cada ser age conforme a sua natureza. Um cachorro, ele late, não porque ensinaram ele a latir, mas porque é próprio da natureza dele latir. O dono dele não teve que ficar ensinando ele a latir. Late, assim, não, mais forte, né? Não é assim, é da natureza dele. Quando viu, ele fez. Quando você recebe Jesus, quando você tem encontro com a graça de Deus, a sua natureza é mudada. A sua natureza de pecado, ela é deixada de lado, ela é sepultada com Cristo. E você recebe uma nova natureza, uma natureza de Deus, uma natureza divina. Algo precisa mudar em você. Você tem que fazer algo que agora é próprio da sua natureza, entende? Se você está vindo aqui e você não está mudando, se nada está acontecendo em você, eu quero te falar uma coisa: você talvez tenha tido um encontro com a igreja, você talvez tenha tido um encontro com a religião, você talvez tenha tido um encontro com amigos crentes, mas você não teve um encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus muda a sua natureza. E quando a sua natureza é mudada, você manifesta a sua natureza. E hoje tudo isso que eu vou falar não é para gerar condenação em você. Não é para você sair daqui falando: já era, né? Não tenho nada de encontro com a graça. É para você sair daqui desejando: então eu quero ter um encontro com essa graça. Porque se algo não está batendo, eu preciso crescer em graça. Amém? Você precisa desejar isso. Não tem como você continuar sendo exatamente a mesma pessoa. Quero te dizer mais. Se você conhece algum cristão, alguém que diz: olha, eu já fui cristão, mas hoje eu não sou mais. Essa pessoa nunca foi. Porque não tem como. Você recebe uma nova natureza. Essa nova natureza muda os seus desejos, muda as suas paixões. Então a primeira prova real é que você vai manifestar uma nova natureza. Amém? Segunda coisa, quando você tem um encontro com a graça de Deus e quando você cresce na graça de Deus, você ama a vida da igreja. Você ama a igreja. Sabe, não tem como você amar Jesus e você não amar a obra mais preciosa que Deus estabeleceu sobre essa terra. Sabe, amar a igreja não é amar um prédio. Igreja não é prédio. Igreja não é uma organização.
Igreja não é uma empresa, não é uma instituição. Igreja é o maior projeto de Deus nessa terra. É a missão que Jesus está agindo nessa terra e dando a oportunidade de você fazer parte dela. É o maior projeto de Deus nessa terra e o único projeto que vai durar eternamente. Como que você ama Jesus e não ama esse projeto? Igreja é Deus gerando uma família, uma casa para Ele morar. Como que você é filho, está crescendo em graça e não ama a igreja? Sabe, às vezes eu escuto algumas pessoas falando, perdi a fé na igreja. E aonde que está escrito na Bíblia que você tem que ter fé na igreja? Você tem que ter fé em Jesus, meu filho. Não é fé na igreja não, você tem que amar a igreja. Imagina se Deus tivesse que ter fé em mim. Ele não olhou para mim e não encontrou nada bom. Uma pessoa imperfeita, cheia de erros, cheia de falhas. Mas Ele decidiu me amar. Decida amar a igreja. Decida amar aquilo que Ele ama. Sabe, uma pessoa que gosta de futebol, ela gosta de estar no estádio. Ela gosta de falar sobre futebol. Ela gosta de assistir a reprise. Assiste 10 vezes o gol. Vai lá na internet ver a notícia. Vai lá no programa esportivo. Compra a roupa do time para a criança. Para o filho. Quer assinar a TV lá, o futebol. Quer ser sócio torcedor. Porque ela gosta. Quem gosta de música quer ir para o show, para concerto musical. Quem gosta de cultura quer visitar museu. Meu avô ama, né, essa questão cultural. Ele gosta de visitar museu, gosta de ver as obras de arte. Se você ama Jesus, você tem que amar aquilo que Ele ama. Não dá para você crescer em graça e não amar a vida da igreja. Você tem que ser apaixonado. Isso é prova real. Você sabe, eu vou chorar os 3 cultos hoje, não consigo. O pastor Hermes, né, que é o nosso pastor, e, né, pastor que ministra na nossa vida, lá da Videira de Curitiba, ele está internado na UTI, né, com Covid. Hoje é o 13º dia, mas hoje ele teve uma melhora significativa. Mas sabe, ontem ele mandou um áudio. Ele tinha oportunidade de mandar um áudio. Ali da UTI. Sabe, com tanta dificuldade de respirar. Aquele barulho lá da UTI no fundo. E ele fez esse áudio para quem? Para a igreja. Irmãos, quando a gente acha que ele vai falar assim, fiquem cada um na sua casa, né? Olha, é muito perigoso, eu estou vendo aqui na pele. Sabe o que ele fala no áudio? Irmãos, é hora de vocês serem intensos. Irmãos, se reúnam. Busquem a Jesus. Preguem o evangelho da graça. Preguem essa mensagem tão linda. Não desanimem. Irmãos, façam um churrasco. Ele falou isso. Sabe por quê? Porque ele ama Jesus. Ele ama aquilo que Jesus ama. E a pastora Diana falou assim para mim, Tati. Eu liguei para ela ontem, né, a esposa dele. Ela falou, no começo do casamento eu ficava brava. Porque eu falava assim, meu Deus, como que pode ele amar tanto assim a igreja? Agora que virou pastor, só fala da igreja, só quer saber de igreja. E ela falou, hoje Deus ministrou o meu coração, né? Depois de tantos anos, Deus ministrou no meu coração. Na verdade, ele não ama a igreja porque ele é pastor. Deus levantou ele como pastor porque ele ama a igreja. Ele é apaixonado, ele tem encargo, ele tem zelo. Sabe? Se você não ama a vida da igreja, você precisa crescer no conhecimento de quem Deus é. Cresça em graça. Cresça em revelação. Se alimente, olhe para Ele. Porque Ele ama esse projeto que vai durar a eternidade. E Ele te deu esse privilégio de fazer parte disso. Terceira coisa. A terceira prova real de que você está crescendo em graça é que você tem um coração disposto a perdoar. Você não é rancoroso, amargurado. Você tem um coração disposto a perdoar. Por quê? Porque você já teve um encontro com a graça. Você sabe o tanto que Jesus perdoou você. Você não merecia nada, nada. Mas Ele te escolheu. Ele decidiu te perdoar. Quem não consegue perdoar, quem sempre está chateado com os outros, sempre está rancoroso, é porque ela ainda
acha que ela merece, sabe? Não, Jesus me escolheu, mas eu merecia, né? Eu não era tão ruim assim. Não teve encontro com a graça. Ou se teve, tem que crescer em graça. Você sabe? Quando a gente sabe quem nós somos, quando a gente sabe o tanto que a graça do Senhor foi preciosa e importante para nós, nós somos graciosos com outros. Tem uma história que eu lembrei hoje, que uma vez eu era responsável pelo curso de maturidade lá no outro prédio. E um dia estava lá, já tinha feito a escala dos professores, e um dia toca meu telefone. Quem que vai ministrar hoje aqui? Quem vai dar aula? Eu falei, o fulano. Não apareceu. Como assim não apareceu? Não apareceu. Aí mandei mensagem. Ai, pastora, esqueci. Falei, como assim esqueceu? Isso é inadmissível. Que falta de responsabilidade. Que absurdo. Não entra na minha cabeça. Perfeita. Você tem que pôr ali, te recebeu a escala. Coloca ali no celular para alarmar. Não é possível. Que falta de responsabilidade. Passou algumas semanas. Nós estávamos viajando. Bem faceiro, passeando. Eu recebo uma mensagem no meu celular. Pastora, quem que vai dar aula hoje? Quem que era a professora? Eu não podia sair correndo como esse professor foi e chegou atrasado. Eu estava em outro país. Naquela hora meu Deus. Falei, é verdade. Deixa eu falar. Essa experiência, ela me transformou. Quem caminha comigo sabe. Eu sempre me lembro dela. Quando eu quero me encher de justiça própria, falar, mas não é possível. Eu lembro, mas é possível. É possível. É a nossa cabeça, né? Quem nunca fez isso? Né? É possível. Sem brincadeira, isso me transformou. Porque eu vi, eita, sabe aquele eita, atrás de eita? Oh, Jesus, eu sou mesmo. Como assim? Como que esqueceu? Esqueceu? Quem que não esquece? Acontece. Nós somos imperfeitos. Aconteceu. Sabe? Aquilo me mudou. O meu erro me mudou, porque eu vi o tanto que eu erro também. O quanto que eu sou falho também. E mesmo assim Deus me escolheu. Tem uma passagem na Bíblia, rapidamente, vou só contar para você, onde o rei, ele se encontra com um servo que devia muito dinheiro. Atualizando assim para o nosso dinheiro, devia 10 bilhões de reais. Ele encontra esse servo, ele fala, você tem que me pagar, você não me paga, eu vou vender você, vou vender todo mundo da sua família, porque você tem que me pagar. E aquele servo clama por misericórdia, fala, mas eu não consigo, mas eu vou ver o que eu faço. Ele fala, quer saber? Vou perdoar você. E aquele servo sai e encontra um companheiro que devia para ele 10 mil reais. Muito menos do que 10 bilhões de reais. E o que ele faz naquela hora? Ele fala, você vai me pagar. Ele fala, olha, não pode. Você vai me pagar, você vai me pagar. E ele prende aquela pessoa. Até que ela pagasse ela. Fala, você vai ficar preso até você me pagar. Quando o rei fica sabendo disso, e Jesus conta essa história para falar exatamente sobre isso para nós. Quando o rei fica sabendo disso, ele manda prender de novo. Ele fala, você não recebeu o perdão e você não perdoou. E é exatamente isso. Quem não sabe o tanto que foi perdoado, não consegue perdoar. Mas quem cresce na graça, está aqui a prova real, você perdoa. Você não fica olhando para as pessoas com um olhar maligno, sabe? Você fala, ei, tenho tanta falha também, tanto erro. Jesus me perdoou, Ele me escolheu. Vamos lá, quarto. Quando nós crescemos em graça, nós crescemos em generosidade. E o pastor Daniel ministrou já sobre isso. Muito bem ministrado hoje, né? Quando você entende que tudo aquilo que você tem, meu Deus, é o Senhor que me deu. Como assim eu não vou dar? Quem tem um coração avarento, mesquinha, é porque ainda não entendeu. Tem que crescer na graça. Tem que crescer, tem que ter revelação. Um dia Zaqueu, a Bíblia diz em Lucas 19, que Zaqueu, ele era um publicano, que era como um político corrupto, cobrador de imposto naquela época. E ele era muito mal visto, mal querido. Mas um dia ele escutou que Jesus estava passando e ele subiu na árvore para ver Jesus.
Mas a Bíblia conta que Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou almoçar, vou jantar na sua casa. Engraçado que ele estava em cima de uma árvore, uma figueira brava, que aponta para a justiça própria na Bíblia, né? Ele desceu da justiça própria e foi jantar com a graça. Foi jantar com Jesus. E a Bíblia diz que depois daquele momento, daquele encontro precioso, sem ninguém falar nada, sem Jesus falar nada, ele fala: Jesus, eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres. E eu vou restituir tudo que eu peguei das pessoas, 4 vezes mais. Presta atenção em mim aqui. A lei dizia exatamente isso. Quando você roubar, você tem que restituir 4 vezes mais. Mas ele não fez porque a lei mandou, ele fez porque ele quis. Porque a natureza dele foi mudada. Porque ele teve encontro com a graça. Ele se relacionou com Jesus. E ele falou: eu preciso fazer alguma coisa, porque Jesus jantou na minha casa. Ele me ama, meu Deus. Quando você tem uma revelação da graça de Deus, quando você tem revelação de tudo aquilo que você tem, é do Senhor, foi Ele que te deu, você cresce em generosidade. Quinto sinal, quinta prova real de que você está crescendo em graça. Está lá em Mateus 7 ao 11, que diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. A quinta coisa é que a quinta prova real de que você está crescendo em generosidade é que você tem segurança para pedir. Você tem segurança para pedir. Você não fica só pensando: eu pedi, meu Deus, eu não mereço. Não merece mesmo, mas você já teve encontro com a graça. Você sabe que tudo aquilo que Ele te dá não é porque você merece, mas é porque Jesus merece. E você está em Cristo. E agora você pode pedir. Você pode entrar diante do trono de Deus ousadamente. Você pode pedir, porque Jesus te ensina. Você quer, pede. Bate, eu vou abrir. E às vezes a gente fica com essa humildade: eu não vou pedir, eu só vou agradecer. Esses dias eu vi um pastor falando sobre isso. Ele falou que alguém falou isso para ele. Ele falou: pois eu vou obedecer Jesus bem certinho. A Bíblia diz para pedir, eu vou pedir. Vou pedir, você pidão. E ele ainda brincou assim: vai que Jesus me dá. Eu vou pedir. Tem algo que você queria muito pedir para Deus, mas você nunca pediu porque você acha que não merece? Porque você acha que é muita soberba da sua parte. Você não merece uma coisa dessa. Você tem alguma coisa que você queria pedir, nunca pediu? Seja sincero com você mesmo. Pois hoje você vai pedir. Porque quem conhece a graça tem segurança para pedir. Quem cresce em graça tem segurança para pedir. Você tem um sonho, peça. Você tem que ter ousadia para pedir. Quer ir para Israel? Peça. Amém? A sexta prova real é que quando você cresce em graça, você tem ousadia e alegria para pregar o Evangelho. 2 Coríntios 3, 7 a 12 diz assim: e se no ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Se já tinha glória na lei, imagine a glória que não existe na graça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual, sobre excelente glória. Pode até ter glória na lei, mas fica ofuscada perto da glória da graça. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. Irmãos, você tem que ter ousadia para pregar.
A graça de Deus fez isso comigo. Já falei algumas vezes. Quando você conhece a graça de Deus, quando você cresce na revelação da graça de Deus, você tem ousadia para pregar, você tem alegria. Porque a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, não tem absolutamente nada a ver com você. Às vezes você fica olhando para você e você fala, mas eu vou pregar? Vou, porque não tem nada a ver comigo a graça. O evangelho não tem nada a ver comigo. O evangelho é poder de Deus para quem crê. Se eu creio, eu vou desfrutar. E você vai desfrutar. Não é porque você crê em mim, não é porque você olha para mim, é porque você olha para Cristo. Eu tenho ousadia para pregar, porque eu não sou condição nenhuma no meio dessa história. Eu não tenho nada a ver com isso. Tudo é sobre Jesus. Eu tenho ousadia para pregar. Eu tenho alegria para pregar. Irmão, você tem alegria na obra de Deus? Você tem alegria no ministério? Ou para você é pesado? Se para você é pesado, se para você é desgastante, se para você é cansativo, você tem que crescer em graça. Porque você tem que ter alegria. Sabe, não pode te consumir. Moisés, quando ele foi chamado, Deus usa ali uma sarça que ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. E aquilo apontava para Moisés. E eu creio que aponta para nós também em relação ao nosso chamado. Quando o Senhor chama Moisés, ele olha para aquela sarça, ele fala, olha, era muito linda. Atraiu Moisés aquela chama. E é assim mesmo, a unção de Deus em você vai atrair as pessoas. Mas deixa eu te falar, esse fogo não pode te consumir. Se tem fogo consumindo você naquilo que você faz, é porque esse fogo veio de você. Porque você é combustível para manter a chama acesa. Você não pode ser combustível. A sarça pegava fogo, mas ela não queimava. Por quê? Porque ela não dependia da sarça. O fogo não dependia da sarça. Se dependesse da sarça, a sarça ia queimar. Se você entende um pouquinho sobre isso, você vai saber. E uma hora que a sarça acabasse, acabou o fogo. Mas por que continuava ali linda a sarça? Não se consumia. Porque o fogo não tinha nada a ver com ela. O fogo não tem nada a ver com você. Se está te consumindo é porque é fogo seu, estranho. Cresça em graça, porque o fogo tem que vir da graça. O fogo tem que vir do Senhor. E muito pelo contrário, ao invés de consumir você, tem que ser seu alimento. Tem que ser como Jesus falava, olha, fazer a vontade de Deus para mim é comida e bebida. Eu me alegro, eu me fortaleço. E eu louvo a Deus que eu tenho um marido, que é o pastor dessa igreja, que é apaixonado pelo Senhor e se alegra cada dia. Por isso eu sei que o fogo que está nele, que tem atraído vidas, que tem transformado famílias, não tem nada a ver com ele, porque ele não se desgasta. Muito pelo contrário, ele se alegra cada dia. Ele se alegra, ele tem prazer. Você sabe que quarta-feira, ele chegou em casa rapidinho, já teve que se arrumar para vir aqui no discipulado geral com os líderes. E quando ele saiu, tchau, 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 filha, a Giovana começou a chorar. Ai, o papai, o papai, o papai. Falei, filha, você não viu o tanto que o papai está alegre? Ele está indo lá ministrar para aqueles líderes, liberar uma palavra de Deus para ele. Daqui a pouco ele volta. E ela, mãe, tô chorando por causa disso não, tô chorando porque eu queria ir junto. Tipo assim, mãe, eu quero participar dessa reunião também. Papai vai com tanta alegria. Eu achando que ela estava ali, ai, meu pai é ausente, me deixou de novo. Não, ela estava vendo a alegria dele, falando, por que nós não vamos? Eu também quero ir. Ontem nós estávamos almoçando, sexta-feira, a gente estava almoçando, sexta. E lá em casa, né, quinta-feira à noite foi o Thanksgiving, né, o culto de ação de graças. Também foi o aniversário do Dani. Ele voltou com alguns presentes ali. E ele colocou em cima da mesa. E na sexta a gente estava ali ainda, os presentes ali. Na hora que a gente estava almoçando, a gente, filha, quer orar? Ela, quero. Ela, Jesus, muito obrigado, porque a nossa família ama o meu papai. A nossa família. A nossa igreja, muito obrigado, porque nós temos uma igreja que ama o nosso papai. Olha, a nossa igreja deu um monte de presente para o meu papai. Ela ama tanto meu papai. Falei, uau, ela está tendo uma imagem correta. Ela tem alegria. Ela vê o nosso prazer, o nosso ânimo. Irmão, se você não tem alegria, se você não tem prazer, se está sendo cansativo para você, cresça na revelação da graça. Porque quanto mais você crescer, mais alegria você vai ter. Não pode te consumir. Amém? E por último, quando você
cresce na graça, você é aperfeiçoado no amor de Deus. E a grande prova real de que você teve um encontro com Deus é que esse amor aperfeiçoa você, te constrange. Você conhece o amor de Deus, você não tem dúvida da bondade dele, mesmo diante das circunstâncias. Igual eu preguei no culto Pink, né? Às vezes Deus ele trabalha conosco com processos. Algumas coisas precisam acontecer para que o Senhor nos eleve para outro nível, nos coloque em outro padrão. E às vezes Ele precisa nos colocar em determinadas circunstâncias, mas para que você possa crescer, para te aperfeiçoar em amor. E às vezes você avalia o amor de Deus e a bondade de Deus baseado no processo. E o processo está dolorido, está difícil. E você avalia e fala, Deus não me ama coisa nenhuma, você não está passando por isso. Deus não me ama, Deus não é bom coisa nenhuma. Eu quero te dizer algo hoje, nessa noite. Não avalie a bondade de Deus, o seu amor, baseado no processo. Mas avalie baseado na promessa que Ele te deu. Olha para a promessa. Sabe, Jesus é a expressão exata de Deus, a Bíblia diz. Olha para a Bíblia. Tem alguma passagem bíblica onde você pode questionar a bondade de Jesus? Não. Que você pode questionar o amor de Jesus? Não. O amor de Deus e a bondade de Deus é inquestionável. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Primeira João 4, 16 a 19 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele o amou primeiro. Quando você crescer no amor, você não vai ter medo. Você tem paz, você tem alegria, você tem segurança, porque você sabe o quanto você é amado. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Nessa hora eu quero que você possa voltar o seu coração ao Senhor. Sabe? Eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você tem o desejo de ter um encontro com a graça de Deus. Ou você já teve esse encontro e você tem o desejo de crescer em graça. E eu quero declarar sobre a sua vida que hoje essa graça será multiplicada. Você vai sair daqui com uma nova revelação da graça de Deus. Você vai sair daqui com essas provas, com cada uma dessas provas sendo reais na sua vida. Mas eu quero que nessa hora você feche os seus olhos. E se você percebeu no seu espírito, aí no seu coração, que você precisa ajustar e crescer em alguma dessas áreas. Talvez você percebeu que a sua natureza ainda expressa aquilo que expressava antes. Algo precisa ser mudado. Ou que você precisa crescer no amor pela vida da igreja. Ou o seu coração às vezes está rancoroso. Você precisa perdoar alguém. Ou você precisa crescer em generosidade. Se você percebeu que você tem que ter mais segurança para pedir. Se você percebeu que você precisa crescer em ousadia, em alegria para pregar, em alegria para exercer o ministério. Ou você precisa crescer na revelação da bondade do amor de Deus. Eu quero que você levante as suas mãos nessa hora. Se você percebeu algum desses pontos, levante as suas mãos. Comece a dizer: Jesus, eu quero crescer em graça. Eu quero olhar para Jesus nessa noite. E eu sei que olhando para Ele eu vou sendo transformado. Eu quero olhar para a sua graça em mim. Eu quero perceber o tanto que eu sou amada, o tanto que eu fui aperfeiçoada, o tanto que o Senhor me escolheu mesmo quando eu era imperfeito, eu era cheio de pecado, inimigo de Deus. Ele me escolheu e decidiu me aperfeiçoar, me mudar a minha natureza. Ele me escolheu. Então eu quero crescer em graça. Comece a dizer isso nessa hora. Levante as suas mãos.
queremos, Pai, declarar que esse é o nosso desejo. Nós iremos crescer em graça. Nós queremos crescer no nosso relacionamento com Jesus. Nós queremos crescer na revelação de quem o Senhor é. Nós queremos nos alimentar da palavra e crescermos espiritualmente. Eu declaro que cada um desses irmãos que decidiram isso vão provar de cada prova real que nós aprendemos hoje, que nós recebemos hoje. Declaro que cada irmão vai crescer em generosidade, em perdão, em manifestação de uma nova natureza. Vai amar a vida da igreja, vai amar a obra de Deus, vai amar aquilo que o Senhor ama e vai ter clareza do seu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Sabe, só pra gente terminar, hoje eu me lembrei de uma música do Jesus Culture que diz assim: Ele fez um caminho para mim, para que eu pudesse entrar num lugar santo. Conhece essa música? You made a way for me. Sabe? Para que eu pudesse entrar num lugar santo. E eu fiquei pensando nisso. Meu Deus, Ele fez um caminho para eu entrar nesse lugar. Ele fez um caminho para que eu pudesse viver uma nova vida. Por que eu vou insistir em viver uma vida de pecado? Eu adoro a Deus porque Ele fez um caminho para que eu pudesse entrar nesse lugar santo. E agora eu vou me contentar em viver a mesma vida de antes? Eu não. Eu quero mudança. Eu quero manifestar uma nova natureza. Eu quero cada prova real que manifeste que agora eu estou crescendo em graça. A cada dia eu quero crescer em graça. Amém? Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada pelo seu amor. Obrigada pela sua presença manifesta no nosso meio. E eu oro para que essa palavra possa gerar transformação em vida em cada coração. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Que você tenha uma semana abençoada. Você que está na sua casa também. Que você possa receber de Deus essa palavra e ela possa frutificar no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Amém?